Olá, eu sou Camila Duarte da Silva, R1 do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Municipal, professor Dr. Alípio Correia Neto, e hoje eu vou apresentar uma aula sobre terapia medicamentosa. A aula vai abordar um pouquinho sobre analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, um pouquinho sobre as interações medicamentosas entre algumas dessas classes de medicamentos e, por fim, as referências utilizadas. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre dor. A dor é definida como experiência sensorial e emocional desagradável e ela pode ser classificada de algumas maneiras. Primeiramente, ela pode ser nociceptiva ou neuropática. Nociceptiva é quando a gente tem um estímulo direto sobre os nociceptores, que são os receptores espalhados ao longo do organismo. A gente tem tanto no sistema nervoso periférico como no central, que vão captar esse estímulo doloroso. Então, essa ativação ela pode vir tanto de um estímulo mecânico, térmico ou químico, e pode ainda ser de origem somática ou visceral. A dor nociceptiva de origem somática é, por exemplo, uma dor após um procedimento de exodontia, onde a gente tem uma condição patológica ali no local e é bem localizado. O paciente ele consegue referir bem para a gente. E a dor visceral, ela é mais difícil de ser localizada. Por exemplo, num caso de uma angina resultante de isquemia do miocárdio, onde a gente vai ter essa dor refletida na região de mandíbula, de pescoço ou até do braço. E a dor neuropática, ela é resultado de uma atividade somatosensorial anômala do sistema nervoso periférico ou central, e ela é mais difícil de ser tratada. Muitas vezes, ela é caracterizada por disparos paroxísticos semelhantes a choque elétrico ou sensação de queimação e constrição. A dor ela pode ser ainda classificada como aguda ou crônica. Bom, em relação à utilização dos analgésicos para prevenção da sensação dolorosa, a gente tem alguns regimes que podem ser utilizados. A gente tem a analgesia pré-emptiva aqui nesse gráfico, onde a gente vê que o fármaco ele é administrado antes do estímulo nocivo. Um exemplo de uma prática que a gente faz muito é a utilização de um corticosteroide previamente a um procedimento cirúrgico. A gente tem também a analgesia preventiva, aqui nesse gráfico, onde a gente verifica que o fármaco é administrado imediatamente após ao estímulo nocivo, sem que tenha passado o efeito da anestesia, ou seja, o paciente ele ainda não sentiu dor. E esse tipo de analgesia pode ser seguido por dose de manutenção no pós-operatório por um curto período de tempo. E a gente tem também a analgesia perioperatória, aqui nesse gráfico em C, onde a gente verifica que seria a união da analgesia preemptiva com a preventiva, em que o fármaco ele é administrado antes do estímulo nocivo e após o estímulo nocivo mantido no período imediato e em curtas doses num período a curto prazo. Em relação aos analgésicos, eles podem ser classificados como analgésicos opioides e não opioides, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Os analgésicos opioides, eles têm esse nome porque derivam do ópio, que é derivado da flor da papoula. A gente tem opiáceos, né, que são substâncias alcaloides contidas nesse ópio extraído da papoula, que são como se fossem os opioides naturais, que são a morfina e a codeína. E a gente tem os opioides, que são substâncias endógenas ou exógenas, naturais ou sintéticas, que vão se ligar aos receptores opioides, os mesmos ao que se ligam a morfina e a codeína no sistema nervoso central. Os opioides, eles agem no sistema nervoso central através da ligação em receptores opioides específicos. A gente tem os receptores Mi, os receptores kappa, receptores delta, sendo os Mi o de maior significância para o efeito que a gente quer analgésico. A partir da descoberta desses receptores opioides, levantaram algumas questões sobre o significado biológico, o que estimulou a pesquisa, que levou à descoberta de peptídeos opioides endógenos, que são as endomorfinas, as endorfinas, as encefalinas e as ginorfinas, que desempenham o papel dos opioides e que são naturais do nosso organismo. Bom, os analgésicos opioides, eles desempenham efeitos farmacológicos em diversas regiões do organismo, alguns dos quais são desejáveis e outros não.
Em relação ao sistema nervoso central, eles vão proporcionar a analgesia, sedação, a sensação de euforia, ou seja, a sensação de bem-estar. Pode também provocar a sensação de disforia, alucinações, tolerância e dependência. No sistema cardiovascular, vai provocar uma discreta bradicardia pela redução do tônus simpático, efeito direto sobre o nó sinoatrial, vasodilatação periférica, que é gerada pela liberação da histamina. Em relação ao sistema respiratório, um sintoma adverso mais relatado em relação aos analgésicos opioides, que é a depressão respiratória, mediada aí pelos receptores Mi, que são localizados no centro respiratório do tronco cerebral, e por isso, alguns analgésicos opioides, como a fentanila, são utilizadas na anestesia geral, supressão do reflexo da tosse, a codeína aí é um fármaco que vai promover isso, suprimindo a tosse, tanto quanto a morfina. Porém, ela possui uma menor potência analgésica se comparada à morfina. No sistema gastrointestinal, a gente vai ter ativação de receptores opioides localizados na zona quimiorreceptora de gatilho do vômito, e isso pode desencadear náusea e vômito quando na utilização desses fármacos, e o aumento do tônus da musculatura lisa e a redução da motilidade vão resultar em um retardo na absorção e o aumento da pressão do sistema biliar. Isso é chamado de espasmo do esfíncter de Oddi. Por isso que esses analgésicos, às vezes, eles não são muito recomendados para pacientes que tenham pedra na vesícula, por exemplo, que pode gerar muita dor. E no sistema gastrointestinal vão provocar a constipação. Em relação à reação pupilar, em doses terapêuticas, a morfina e a maioria dos opioides, eles vão produzir a miose nos seres humanos. Isso é resultante de um efeito central mediado pelo nervo oculomotor e não de uma ação direta sobre a musculatura circular ou radial da íris. Então, aí é uma característica presente sempre em pacientes que tiverem fazendo uso extremo dos opioides. É uma maneira da gente avaliar. Em relação ao mecanismo de ação, inicialmente, então, a gente vai ter a ligação desse opioide a um receptor de membrana acoplado à proteína G, e aí a gente vai ter a inibição da adenilatociclase, redução do AMP-C, e a inibição da liberação de substância P, que é um neurotransmissor da dor. No neurônio pré-sináptico, a gente vai ter também o fechamento dos canais de cálcio, e é o cálcio quem promove a liberação desse neurotransmissor. Então, essas vesículas contendo neurotransmissor, elas vão liberar esse neurotransmissor na fenda sináptica, e isso é promovido pelo cálcio. Se o cálcio não entra na célula, consequentemente, os neurotransmissores não serão liberados na fenda sináptica. E no neurônio pós-sináptico, vai promover a liberação dos íons potássio para o exterior da célula, promovendo uma hiperpolarização da célula nervosa, fazendo com que ela não consiga despolarizar e gerar o impulso nervoso para a sensação de dor ser compreendida no sistema nervoso central. Aqui a gente tem, então, alguns exemplos de analgésicos opioides, as suas doses terapêuticas, as vias de administração, a duração e a possibilidade de dependência. Na aula, eu vou abordar alguns que são mais utilizados corriqueiramente na nossa prática diária. Vamos falar, então, um pouquinho sobre a codeína. Ela é considerada um analgésico opioide fraco ou leve. Ela tem pouca afinidade pelo receptor Mi. Ela é eficaz por via oral, é metabolizada no fígado e excretada pelos rins, e a dose analgésica recomendada de codeína é de 30 a 60 mg via oral. No Brasil, ela é comercializada associada ao paracetamol 500 mg, que aqui a gente chama de Tilex, onde a gente tem o paracetamol 500 mg mais codeína 30 mg. E a dose de antitussígena recomendada seria aí de 15 a 20 mg via oral da codeína pura. E o cloridrato de tramadol. Ele também é considerado um analgésico opioide fraco ou leve, utilizado para dores moderadas a intensas, na nossa prática da odontologia, né?
Ele tem afinidade pelo receptor Mi, diferentemente da codeína, que tem menor afinidade. É eficaz tanto por via oral quanto por via retal e parenteral, sendo endovenosa ou intramuscular. Ele é metabolizado no fígado e é excretado pelos rins também. A dose analgésica recomendada, ela vai de 1 a 2 miligramas por quilo, por via oral, endovenosa, intramuscular ou via retal. E ele é muito bem indicado para a dor pós-operatória, ou seja, para aquela analgesia preventiva. Os opioides, eles possuem fármacos antagonistas que são capazes de se ligar àqueles receptores de membrana, aqueles receptores opioides, e promover o bloqueio da atividade desses fármacos. Dentre eles, a gente tem a naloxona, que é não eficaz a ser administrada por via oral, e por isso ela tem que ser administrada por via parenteral. Ela tem início de ação quase imediato e uma curta duração de ação. Então, ela é muito bem recomendada para quando a gente tem uma intoxicação aguda pelo uso dos opioides, promovendo então aquela depressão respiratória em que o paciente ele vai ter dificuldade de respirar sem auxílio. A gente tem também a naltrexona, que ela é eficaz por via oral e tem uma duração de ação mais prolongada se comparada à naloxona. Uma dose única por via oral pode suprimir os efeitos dos agonistas opioides, ou seja, dos fármacos opioides, de 48 até 72 horas. Então, ela é utilizada por um prazo maior. E o nalmefeno, que também pode ser utilizado e também é eficaz por via oral e a duração de ação é ainda mais prolongada do que da naltrexona. Então, eles são usados no tratamento da intoxicação aguda por opioides e são específicos e melhoram a ventilação do paciente rapidamente, mais precisamente a naloxona, para esses casos de intoxicação aguda. E agora vamos falar um pouquinho sobre os analgésicos não opioides. Dentre eles, a gente tem a dipirona, o paracetamol e os anti-inflamatórios não esteroidais. Esses são utilizados na prática odontológica em larga escala e precisam ser bem compreendidos. Então, em relação à dipirona, ela também é encontrada na literatura com o nome de metamizol. Ela é utilizada, diferentemente dos opioides, que são para dor de moderada a grave, para dor de leve a moderada. Ela é eficaz tanto por via oral quanto por via endovenosa. Ela é um analgésico e antipirético, então também é utilizada no tratamento de temperaturas elevadas, metabolizada no fígado e excretada pelos rins. Em relação ao mecanismo de ação da dipirona, ele ainda não é muito bem compreendido e existem alguns trabalhos que acreditam que ela haja em vários locais diferentes. Em um deles seria atuando, bloqueando a COX-3, que é uma recente descoberta de isoforma da enzima ciclooxigenase da inflamação, né? Que é encontrada no sistema nervoso central. E com isso ela reduz a síntese das prostaglandinas e a sensação dolorosa. Também acredita-se que ela possa atuar no sistema canabinoide, onde ela se liga ao receptor CB1, que se encontra predominantemente no sistema nervoso central, e esse receptor ativado promove a antinocicepção. E ela pode ainda agir no sistema nervoso central também, estimulando opioides endógenos locais, e algumas pesquisas relataram que a injeção de naloxona diminuiu os efeitos analgésicos do metamizol, ou seja, da dipirona, e por isso acredita que ela também possa ter seu efeito aí nesse local. As doses, em relação ao uso oral, a dose usual é de 500 miligramas até 1 grama, 4 vezes ao dia, ou seja, de 6 em 6 horas. E de uso injetável, a gente pode ter tanto EV quanto intramuscular. A dose usual varia de 2 a 5 ml, tendo a dose máxima diária de 10 ml. Para criança, a gente tem a dipirona em solução, né, em gotas, e aí a gente tem que ir tanto pelo peso quanto pela idade da criança, e aí é uma tabelinha que contém na própria bula do medicamento em relação à quantidade de gotas e ao intervalo entre as doses. Bom, a dipirona ela possui também algumas reações adversas. A principal delas
é a granulocitose, que é relatada na literatura e por conta disso a dipirona ela foi retirada dos mercados de alguns países da América do Norte e da Europa. A granulocitose é a redução acentuada de algumas células do sangue, mais precisamente os leucócitos granulócitos, e podendo provocar até uma anemia aplásica. Ela também aumenta os níveis de citocromo P450, que é uma enzima hepática responsável pela metabolização de diversos medicamentos. Então, ela pode interagir com a metabolização desses medicamentos, podendo provocar o seu menor efeito. Ela é contraindicada para pacientes com hipersensibilidade aos derivados da pirazolona, porque ela tem risco de alergia cruzada. Em gestantes, ela é pouco recomendada, porque nos 2 primeiros trimestres da gravidez, ela tem risco C, ou seja, o benefício do produto pode justificar o risco potencial, mas a gente tem aí o paracetamol, que eu vou falar mais para frente, que seria um mais recomendado. E no terceiro trimestre, ela é de risco D, onde a gente já tem evidência de risco em fetos. Então, é só utilizar esse fármaco realmente quando o benefício justificar o risco. Em relação ao paracetamol, ele é encontrado na literatura também com o nome de acetaminofeno, também assim como a dipirona é recomendada para dor de leve a moderada, eficaz por via oral, é um analgésico e antipirético, também metabolizado no fígado e excretado pelos rins. O paracetamol ele é considerado assim, um anti-inflamatório não esteroidal na literatura é um pouco confuso, porém sem o potencial anti-inflamatório, só mesmo com potencial analgésico. O potencial anti-inflamatório dele é muito ínfimo. Ele é capaz de atuar inibindo prostaglandinas, acredita-se que pela afinidade da COX-3, que é aquela isoforma da COX, assim como a dipirona, que atua no sistema nervoso central, e por isso ele não tem tanta afinidade com COX-1 e 2, e por isso não tem o potencial anti-inflamatório. Ele também é capaz de atuar no sistema nervoso periférico, elevando o limiar ao impulso doloroso nessa região, e ele inibe a COX-1 no centro hipotalâmico, regulador da temperatura, e por isso aí ele é um antipirético. As doses de paracetamol para uso oral em adultos a dose usual de 500 mg, de 8 em 8 horas ou 6 em 6 horas, sendo a dose máxima diária de 4 gramas por dia. E para uso pediátrico, ele é em solução oral, assim como a dipirona, sendo recomendado aí basicamente 1 gota por quilo de peso, até a dose máxima de 35 gotas, 4 dias. O paracetamol ele tem essas doses máximas bem recomendadas na bula, porque ele é considerado um hepatotóxico. Porém, quando utilizado em doses terapêuticas, os danos ao fígado são mínimos. Pelo mesmo motivo, deve evitar o uso concomitante desse fármaco em pacientes etilistas que fazem uso crônico de álcool ou outras substâncias que tenham potencial hepatotóxico. É contraindicado também para pacientes que fazem uso contínuo da varfarina sódica, que eu vou falar lá na frente em relação às interações medicamentosas, e em gestantes, diferentemente da dipirona, ele representa o risco B, onde os estudos com animais não demonstraram risco fetal. Então, como analgésico para dor leve a moderada, ele é muito mais recomendado do que a dipirona. Agora vamos falar um pouquinho sobre os anti-inflamatórios. E antes de falar um pouquinho sobre os fármacos propriamente ditos, vamos relembrar um pouquinho sobre a inflamação. Ela é uma função homeostática fisiológica do nosso corpo frente a uma agressão, né? A gente tem os sinais cardinais típicos da inflamação, onde a gente vai ter o calor, a hiperemia, o rubor, que é a vermelhidão, o inchaço, o edema, a dor local e até mesmo a perda de função. Na inflamação, a gente vai ter então a liberação de mediadores pró-inflamatórios, como a histamina, que vai promover a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular. E aí a gente vai ter a migração de células inflamatórias que vão migrar e invadir o sítio dessa inflamação, liberar prostaglandinas, leucotrienos, fatores ativadores de plaquetas e outras citocinas que vão exercer aí papéis importantes. E depois vem a fase aí linfocitária, que é a fase de limpeza e o reparo da lesão. E aí a gente vai ter os fármacos que vão agir para inibir então todo esse processo inflamatório. Então, todos esses mediadores que eu falei, as prostaglandinas, os leucotrienos e outros, como o fator de necrose tumoral, interleucinas, elas vão
adentrar os nossos receptores e vão tornar eles mais permeáveis a entradas de um cálcio. E vai promover aí a liberação na fenda sináptica daqueles neurotransmissores da dor, que eu expliquei lá quando eu falei sobre opioides, e vão promover a sensibilização desses nossos receptores e uma estimulação da adenilato ciclase, o aumento dos níveis de AMP cíclico, gerando os impulsos nervosos que vão ser transmitidos da periferia até o sistema nervoso central, que vai amplificar e manter a sensação dolorosa. Bom, as prostaglandinas e os leucotrienos que eu citei agora há pouco, eles são produtos do metabolismo do ácido araquidônico. Então, a gente precisa relembrar um pouquinho sobre da onde provém esse ácido araquidônico e como ele é metabolizado para que a gente tenha a liberação dessas citocinas pró-inflamatórias. Então, o ácido araquidônico ele é um derivado do ácido linoleico, que é proveniente da nossa dieta. E após a ingestão, ele é estratificado como componente dos fosfolipídios das membranas celulares. Toda vez que ocorrer uma lesão tecidual, como por exemplo uma exodontia, o organismo ele vai dar início a uma resposta inflamatória. O disparo desse gatilho é dado pela ativação de uma enzima que é chamada fosfolipase A2, que vai atuar aí nos fosfolipídios da membrana, promovendo a liberação do ácido araquidônico no citosol. E por esse ácido araquidônico ele ser muito instável, ele vai sofrer a ação de outros dois sistemas enzimáticos, a via da ciclooxigenases e da lipoxigenases, produzindo então aí essas citocinas que eu falei. As prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos relacionados à via da ciclooxigenase e os leucotrienos relacionados à via da lipoxigenase. Em relação aos fármacos anti-inflamatórios, nós temos os anti-inflamatórios não esteroidais e os anti-inflamatórios esteroidais, que também são chamados de corticosteroides. Em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão atuar principalmente na via da ciclooxigenase. As ciclooxigenases, elas estão presentes em todas as células do organismo, exceto nas hemácias. E elas existem várias isoformas. A gente tem mais conhecidas as COX-1 e a COX-2, e mais recentemente foi descrito na literatura a COX-3, que está presente no sistema nervoso central, porém pesquisas ainda vêm sendo realizadas a fim de descobrir a função fisiológica dessa isoforma e talvez até promover a descoberta de novos fármacos que atuem nessa isoforma e que gerem menos efeitos colaterais. A gente tem, em relação à COX-1, que ela é uma enzima constitutiva, ela está presente de maneira natural, encontrada em grandes quantidades nas plaquetas, no rins e na mucosa gástrica. Em relação ao trato gastrointestinal, ela vai promover essa proteção gástrica, porque as prostaglandinas liberadas pela COX-1, elas estão envolvidas na formação de uma barreira mucoprotetora, contração do ácido gástrico nessa região, também tem ação em uma homeostasia renal, e nas plaquetas elas vão promover a produção das tromboxanas e suas consequentes propriedades agregantes plaquetárias que são necessárias para a homeostasia. Em relação à COX-2, ela é considerada uma isoforma induzível, que é suprarregulada pelas citocinas pró-inflamatórias. Então, ela está relacionada a elevadas concentrações de prostaglandinas, que são observadas durante a inflamação, porque a COX-2 ela pode aumentar em até 80 vezes a sua concentração no organismo a partir de um estímulo inflamatório. E ela vai promover aí a inflamação, dor, febre e aqueles sinais cardinais da inflamação. Porém, ela também é considerada uma enzima constitutiva. Ela auxilia na regulação da manutenção adequada da eliminação de sódio e de água pelos rins. Ela inibe a agregação plaquetária em excesso e por isso ela também é importante. E mais para frente a gente vai entender então o porquê que não teve muito sucesso os fármacos seletivos para COX-2. Já adiantando um pouquinho, então, a gente vai ter aí os anti-inflamatórios não esteroidais seletivos, que seriam seletivos para COX-2, que foram inventados pensando-se aí somente em
em eliminar esses fatores pró-inflamatórios e os não seletivos, que vão atuar tanto em COX-1 quanto em COX-2. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais eles são indicados para o controle da dor aguda de intensidade moderada a severa no período pós-operatório, então naquela analgesia preventiva. O regime mais eficaz com os anti-inflamatórios não esteroidais, como eu já disse, é a da analgesia preventiva. Também podem ser úteis no controle da dor já instalada, decorrente de processos inflamatórios. Em crianças, o único anti-inflamatório não esteroidal aprovado pela FDA atualmente é o ibuprofeno. O tratamento com esses fármacos eles devem ter um curto período de duração, porque eles têm efeitos adversos ruins se eles forem utilizados por um longo período de tempo. Aí a gente tem então os exemplos dos anti-inflamatórios não esteroidais utilizados, sendo a substância principal o ácido acetilsalicílico, depois a gente tem derivados do ácido acético, dos indólicos, do ácido enólico e por aí vai. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles aqui. Os anti-inflamatórios não esteroidais inibidores seletivos de COX-2 são chamados também de COX-IBs. E a ação analgésica e anti-inflamatória desses fármacos ela não é superior àquela apresentada pelos inibidores não seletivos, porque ficou constatado, a partir da realização de pesquisas, que tanto a COX-1 tem um papel também na inflamação, quanto a COX-2 também tem seu papel constitutivo. Então, a partir do uso ampliado dos inibidores seletivos de COX-2, depois que elas foram descobertas e amplamente disseminadas, ficou demonstrado que por inibir a síntese das prostaciclinas, os coxibs eles vão reduzir uma das defesas preliminares do endotélio vascular contra a hipertensão, a aterosclerose e a agregação plaquetária. E aí, o uso crônico desses coxibs, ele aumenta o risco de eventos cardiovasculares, como infarto do miocárdio, ou acidente vascular encefálico, a elevação da pressão arterial e outros efeitos. Por isso, o uso deles deve ser considerado exclusivamente para pacientes que têm um risco aumentado ao sangramento gastrointestinal, mas que não têm um risco simultâneo de doença cardiovascular. Não há estudos que demonstram, então, a segurança da utilização desses fármacos em pacientes menores de 18 anos e na prescrição de qualquer inibidor seletivo de COX-2 deve-se priorizar a utilização da menor dose efetiva pelo menor tempo necessário de tratamento devido aos efeitos adversos em relação ao sistema cardiovascular. Contraindicado o uso dos inibidores seletivos em pacientes que fazem uso contínuo de antiagregantes plaquetários, como aspirina ou clopidogrel. Deve-se evitar a prescrição dos inibidores da COX para pacientes com história de infarto do miocárdio, angina ou stents, por conta desses fatores que eu já falei. E todos os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem causar retenção de sódio e de água, diminuição da taxa de filtração glomerular e aumento da PA. Particularmente, isso é mais visto em idosos. Vamos falar um pouquinho então sobre cada um dos anti-inflamatórios não esteroidais. O ácido acetilsalicílico ele é considerado a substância padrão do grupo, tem diversos nomes comerciais, aspirina, aspirina Prevent, AS, acetil e outros. Ele é um anti-inflamatório não esteroidal não seletivo, tem atividade analgésica e antitérmica quando empregado em doses elevadas, ou seja, aproximadamente 500 miligramas, e em menores doses, de 100 miligramas, eles inibem a agregação plaquetária, então aí são aplicados como antiagregante plaquetário. Em gestante, eles representam risco D, com evidência de risco em fetos, então só utilizar esses fármacos realmente quando o benefício justificar o risco. As doses, como analgésico e antitérmico via oral, variam de 500 a 1000 miligramas, de 3 a 6 vezes ao dia, sendo a dose máxima de 4 gramas por dia. E como antiagregante plaquetário, a dose usual aí de 100 a 300 miligramas uma vez ao dia. O diclofenaco também tem nomes comerciais como Voltaren, Biofenac, Cataflan. Também é não seletivo, pode ser o diclofenaco sódico ou diclofenaco potássico. Ele bloqueia diretamente a sensibilização dos nociceptores. Isso significa
que ele age das duas formas, tanto prevenindo a sensibilização dos nossos receptores, inibindo a COX-2, né, através da via da ciclooxigenase, quanto deprimindo a atividade nociceptora após eles já estarem sensibilizados. E por isso ele tem um potencial analgésico grande. Em gestantes, ele representa risco D, também não deve ser utilizado aí quando o benefício não justificar o risco. Para uso oral, o diclofenaco, ele tem a dose usual de 50 mg de 8 em 8 horas, sendo a dose máxima de 200 mg por dia. E para uso parenteral, a gente tem disponível o diclofenaco sódico, sendo a dose de 75 mg por via intramuscular. O ibuprofeno tem nomes comerciais de Alivium, Advil, Buprovil, entre outros, também não seletivo. Ele pode ser utilizado por crianças, como eu falei, segundo a FDA, ele é o único anti-inflamatório não esteroidal recomendado para crianças. Em gestantes, ele representa risco P, onde estudos com animais não demonstraram risco fetal nos 2 primeiros trimestres e risco D no 3º trimestre da gestação. Em relação às doses para uso oral, a dose usual é de 300 mg de 2 a 3 vezes ao dia, sendo a dose máxima de 3.200 mg por dia. E para uso pediátrico, a gente tem disponível a solução oral de 50 mg por ml, onde é administrado uma gota por quilo de peso de 3 a 4 vezes ao dia, usando no máximo 40 gotas por dose, que equivale a aproximadamente 200 mg, porque a dose máxima diária é de 800 mg. O cetoprofeno, chamado de Profenid, Cetoprofen, Cetofenide e vários outros nomes comerciais, também é não seletivo. Em gestantes, ele representa o risco D, então tem evidência de risco em fetos, então é pouco recomendado. Lembrando que esses riscos para gestantes às vezes não são mesmo equivalentes para lactantes, então é bom sempre se informar na bula em relação ao risco para gestante e lactante. Para uso oral, a dose usual é de 100 mg, 2 vezes ao dia, ou seja, de 12 em 12 horas, e por isso ele é mais bem aceito por alguns pacientes, porque são menos doses administradas diariamente, o que favorece a adesão do paciente ao tratamento. E para uso parenteral, a gente tem a dose aí de 100 a 300 mg por dia, endovenoso ou intramuscular. A nimesulida, chamada de nisulide, neosulida, ela é não seletiva e ela não é seletiva para COX-2, porém ela possui uma maior afinidade para COX-2. Porém, ela tem um grande potencial hepatotóxico descrito na literatura. Por isso, a gente deve se alertar para pacientes que já fazem uso de fármacos hepatotóxicos ou para pacientes etilistas crônicos. Em gestantes, ela representa o risco C, onde estudos com animais demonstraram risco fetal, então a gente tem que avaliar aí o risco-benefício da administração dessa droga para essa classe de pacientes. E para uso oral, a dose usual dela é de 50 a 100 mg, também de 12 em 12 horas, assim como o cetoprofeno, sendo a dose máxima diária de 400 mg por dia. E agora vou falar sobre 2 fármacos seletivos para COX-2, que são mais utilizados. O celecoxib, encontrado como Celebra, o dicoxib, ele é, como eu já disse, seletivo da COX-2. Em gestantes representa o risco C, onde estudo com animais demonstraram risco fetal. E para uso oral, a gente tem a dose usual de 200 mg, de 1 a 2 vezes por dia, sendo a dose máxima de 400 mg por dia. Então, se esse fármaco for utilizado na dose usual de 200 mg, ele pode ser utilizado no máximo 2 vezes ao dia, lembrando da aplicabilidade desses fármacos seletivos para COX-2, onde o paciente ele não deve ter o risco, né, de algum problema cardiovascular. E o etoricoxib, também chamado de Arcoxia ou Ettore, são os nomes comerciais encontrados, seletivo para COX-2, assim como o anterior, também representa risco C para gestantes, sendo a sua dose por via oral de 30 a 60 mg uma vez ao dia. Bom, finalizamos os anti-inflamatórios não esteroidais. Agora vamos falar um pouquinho sobre os anti-inflamatórios esteroidais, também chamados de corticosteroides.
Para relembrar um pouquinho, os corticosteroides eles são análogos sintéticos do cortisol, que é um hormônio secretado pela glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal ela é uma fonte de um grupo diversificado de hormônios que são essenciais para o controle metabólico, regulação do equilíbrio hidroeletrolítico e modulação da resposta corporal ao estresse. A glândula suprarrenal, então, está localizada lá acima dos rins, como o próprio nome já diz. Ela possui uma cápsula, o córtex e a zona medular. A zona medular ela vai secretar a epinefrina e a norepinefrina mediante estimulação simpática, que não vem ao caso agora, e o córtex, que é a região que importa para a gente, que vai secretar alguns hormônios derivados do colesterol, que aí são os hormônios conhecidos como corticosteroides, que são utilizados como terapia de reposição em caso de insuficiência suprarrenal para suprimir inflamações agudas ou crônicas. Esse córtex ele é dividido em zonas, então a zona mais externa, que é a zona glomerular, é responsável pela secreção dos mineralocorticoides, que são responsáveis pelo equilíbrio hidroeletrolítico, aí como um representante a gente tem a aldosterona. A zona fasciculada, que é a zona intermediária, que é quem vai secretar os glicocorticoides, importante aí para a gente seria o cortisol. E a zona reticular, que é a camada mais interna, que vão secretar os hormônios andrógenos, que também não vem ao caso agora. A regulação da liberação desse hormônio, ela é muito bem controlada por um sistema de feedback negativo, onde a gente tem que o hipotálamo ele vai estimular a hipófise anterior a liberar o hormônio adrenocorticotrófico, também conhecido como ACTH, que vai estimular a suprarrenal a liberar os seus hormônios na corrente sanguínea, mais precisamente e mais importante para a gente, o cortisol. O cortisol estando presente na corrente sanguínea vai gerar esse sistema de feedback negativo, promovendo a diminuição da liberação do ACTH pela hipófise anterior. Para prescrever fármacos análogos, a gente tem que relembrar que existe uma liberação basal dos glicocorticoides que varia de 10 a 20 miligramas por dia. E essa liberação ela vai ocorrer e vai ser mais elevada pela manhã, por volta das 8 da manhã. E ela é bem baixa à noite. Os fármacos corticosteroides são metabolizados pelo fígado e excretados na urina. A gente deve utilizar esses fármacos pelo menor tempo possível. Quando a gente utilizar eles por mais de 7 dias, a gente tem que fazer aquela retirada gradual, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente também. E sempre que possível, dá prioridade pela utilização por via oral. Então, basicamente, o mecanismo de ação dos corticosteroides vai ser agir lá no início do problema, inibindo a fosfolipase A2. Então, após a lesão tecidual, a inativação da enzima fosfolipase A2 vai reduzir a disponibilidade do ácido araquidônico liberado pela membrana das células que vão participar dessa resposta inflamatória. Com a menor quantidade de substrato, a subsequente ação enzimática das enzimas ciclooxigenase e lipoxigenase vai ficar prejudicada. Então, a gente vai ter uma menor produção das prostaglandinas e dos leucotrienos e uma resposta inflamatória ínfima. A ação dos corticosteroides ela é conseguida de uma maneira indireta. Primeiramente, eles vão induzir a síntese das lipocortinas, que são os grupos de proteínas que são responsáveis pela inibição da fosfolipase A2. E com isso, a diminuição da disponibilidade do ácido araquidônico. Porém, todo esse processo ele demanda um tempo para acontecer, porque o corticosteroide ele vai ter que atravessar a membrana citoplasmática da célula-alvo, ligar receptor específico no citosol, promover a produção da lipocortina para a inibição da fosfolipase A2. Então, por isso que os corticosteroides eles devem ser administrados e são mais recomendados como uma analgesia pré-emptiva, ou seja, antes do estímulo nocivo, já que isso demanda tempo. Então, eles não são recomendados para uma dor já instalada, como analgésicos, no caso, né? Então, eles são mais recomendados para prevenir a inflamação e não para tratá-la depois de já instalada. O cortisol e, consequentemente, os corticosteroides de uso crônico, eles vão promover ações em diversos locais do organismo, como, por exemplo, o aumento da lipólise em células adiposas
promovendo uma redistribuição dos estoques periféricos de gordura para os locais mais centrais do organismo. E aí isso é chamado de obesidade centrípeta. Então, aquele padrão do indivíduo que faz uso crônico desses fármacos se aproxima ao indivíduo que tem a síndrome de Cushing, por exemplo, que é aquele indivíduo que tem o excesso de corticosteroides no organismo. Ele vai ter o aumento da mobilização do glicerol e de ácidos graxos, o aumento da gliconeogênese, da glicogênese, então ele tem aquele efeito anti-insulínico proeminente. Então, esses pacientes eles vão ter a glicose elevada no sangue. E o que é mais importante para a gente no caso da prescrição como anti-inflamatório seriam suas ações anti-inflamatórias e imunossupressivos. Esses fármacos também podem ser empregados por suas ações imunossupressivas para o tratamento, por exemplo, de lesões autoimunes, como no caso da odontologia, o pênfigo benigno, o pemfigoide, líquido plano e outras lesões. Aqui a gente tem alguns desses fármacos em que eles podem ser classificados de acordo com a sua duração. Então, de curta duração, onde a duração ela é de 8 a 12 horas, a gente tem a cortisona e a hidrocortisona. De duração intermediária, que varia de 18 a 36 horas, a metilprednisolona, que pode ser muito bem empregada para pacientes pediátricos, a prednisolona e a prednisona, a triancinolona para uso tópico, e de 36 a 72 horas é considerado o corticosteroide de duração prolongada, que é a betametasona, a dexametasona e a parametasona. Os compostos de ação intermediária ou prolongada apresentam maior proporção de atividade glicocorticoide em relação a mineralocorticoide, né? Então, consequentemente, são os agentes preferidos para o uso por um longo prazo, porque vão causar menores variações no equilíbrio hidroeletrolítico em comparação à hidrocortisona, já que a hidrocortisona ela também tem o seu efeito mineralocorticoide atuante, então a liberação aí da aldosterona que eu falei lá no início. E aqui, os fármacos disponíveis, potência relativa, as doses usuais, as vias de administração e tudo mais. Podendo ver aí em relação à potência relativa, como por exemplo a dexametasona, ela tem uma potência relativa de 25 vezes a potência da hidrocortisona, por exemplo. E por isso a dose empregada é bem menor se comparado à hidrocortisona. Então, em relação à hidrocortisona, ela é encontrada como um succinato sódico de hidrocortisona. Em gestantes, ela representa um risco C, onde estudo com animais demonstraram risco fetal. A gente deve avaliar aí o risco-benefício da administração dessa droga. Ela é disponível para uso parenteral. A dose dela vai variar de 100 a 500 miligramas por dia, de 2 a 6 vezes ao dia, intramuscular ou endovenosa. A prednisona, que tem nome comercial de metcortem, Predinis, Predicorte, em gestantes ela representa risco B. Então, esses fármacos, tanto a prednisona quanto a prednisolona, que eu vou citar mais para frente, eles às vezes são preferíveis como anti-inflamatórios para uma gestante, se comparados aos anti-inflamatórios não esteroidais, onde a gente viu que vários são de risco C, até mesmo de risco D, para essa classe de pacientes. A prednisona ela é bem aceita por via oral, sendo a dose variando de 5 a 60 miligramas por dia e de uso pediátrico de 0,14 a 2 miligramas por quilo por dia. Lembrando que essas drogas, quando são administradas, a gente pode orientar o paciente a fazer uso logo pela manhã, já que o corticoide endógeno é liberado por volta das 8 da manhã. A prednisolona, chamada de Prelone, Predicin, entre outros, em gestante, ela representa risco C, onde estudos animais demonstraram risco fetal, então a gente deve avaliar o risco-benefício, mas ainda assim é mais recomendada do que os anti-inflamatórios não esteroidais pelo menor número de efeitos adversos. É bem aceita também por via oral em doses de 5 a 60 miligramas por dia. A diferença entre a prednisona e a prednisolona é que a prednisona é a forma inerte do fármaco, onde dentro do organismo ela será convertida em prednisolona. E a prednisolona que é a porção ativa, né, desse fármaco.
A dexametasona, onde a gente tem nome comercial Decadron, Dexazon e outros. Em gestantes representa o risco C. Para uso oral, ela tem a dose usual aí de 0,75 a 15 miligramas por dia. Como analgesia preemptiva, como fármaco pré-operatório para prevenir edema, em cirurgias odontológicas, extração de terceiros molares, a gente utiliza uma dose aí usual que varia de 4 a 8 miligramas, uma hora antes do procedimento cirúrgico. Para uso parenteral, a gente tem a dose de meio a 20 miligramas por dia, tanto por via intramuscular quanto endovenosa, e a betametasona, Celestone, COD, entre outros, o mesmo risco para gestantes do que a dexametasona, e para uso oral a dose varia de 0,25 a 8 miligramas por dia. Também pode ter a mesma aplicabilidade clínica se comparada à dexametasona aí na analgesia preemptiva e na prevenção do edema pós-operatório. Agora vamos falar um pouquinho sobre os antimicrobianos. Então, os antibióticos, eles são substâncias químicas obtidas através de micro-organismos vivos ou processos semissintéticos e têm a propriedade de inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos ou até mesmo destruí-los. O termo antibiótico, que vem de antibioses, que é contra a vida, ele é muito abrangente, engloba antibacterianos, antifúngicos, antivirais, antiparasitários. O termo antimicrobiano ele se aplica ao micro-organismo também de maneira inespecífica e abrangente, sendo o termo antibacteriano o que seria mais recomendado para os fármacos que agem contra as bactérias. Mas aqui nós vamos utilizar o termo antimicrobianos como um sinônimo desse termo antibacteriano. As infecções orais e advindas na região orofacial, elas são infecções polimicrobianas, onde estão isolados até 8 tipos de micro-organismos de uma infecção. Só que a gente tem alguns micro-organismos mais presentes e proeminentes nesses tipos de infecção. São eles os cocos aeróbios gram-positivos, os cocos anaeróbios gram-positivos e os bastonetes anaeróbios gram-negativos. Em relação aos aeróbios e os anaeróbios facultativos, a gente tem o Streptococcus viridans como sendo os mais encontrados em infecções de origem odontogênica. Também temos os Streptococcus, que são os facultativos, e como anaeróbios, a gente tem aqueles que são conhecidos como bacterióides na literatura, que são as brevotelas e as porfiromonas. Mas nada impede que a gente encontre outros tipos de micro-organismos presentes nessas infecções. Bom, os antimicrobianos eles podem ser classificados de algumas formas, dentre elas através da ação biológica, como bactericidas, quando eles são capazes de destruir os micro-organismos, determinar a morte desses micro-organismos sensíveis, ou bacteriostáticos, quando eles vão inibir o crescimento e a multiplicação dos micro-organismos. Então, aqui nesse gráfico a gente consegue observar o aumento do número dos micro-organismos viáveis, né, caso nenhuma droga fosse administrada. E aqui, se um fármaco bactericida for administrado, a gente vai ter a redução mais rápida desses micro-organismos. E se um bacteriostático for administrado, a gente vai ter a sua inibição da proliferação e multiplicação. Exemplos de fármacos bacteriostáticos: o cloranfenicol, a eritromicina, a clindamicina, a azitromicina, as sulfonamidas e as tetraciclinas. E os bactericidas: as penicilinas, cefalosporinas, aminoglicosídeos, vancomicina, quinolonas e metronidazol. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Um outro método de classificação dos antimicrobianos é em relação ao seu espectro de ação, que seria um dos melhores critérios para avaliar os antibióticos. O espectro de ação ele pode ser mais restrito, onde eles têm maior especificidade pelo tipo de micro-organismo, ou um espectro ampliado, como aqui nesse esquema a gente pode verificar que a tetraciclina ela age contra uma ampla variedade de micro-organismos, enquanto a vancomicina ela tem um espectro de ação mais restrito a um tipo específico de micro-organismos que são as bactérias gram-positivas.
eles podem ainda ser classificados de acordo com o seu mecanismo de ação. Então, a gente vai ter antimicrobianos que vão agir na síntese da parede celular da bactéria, na membrana celular, na síntese proteica, na função e estruturação do DNA, então na replicação, transcrição, e na síntese de purinas e de ácido fólico. Lembrando que quanto maior a especificidade, melhor, ou seja, as bactérias elas possuem uma célula com parede celular, que é uma estrutura que não está presente nas células humanas. Então, geralmente, essa especificidade é bem quista e bem vista, né, em relação aos fármacos que agem na parede celular e os fármacos que também agem na síntese proteica, porque o ribossomo da bactéria é diferente do ribossomo humano, onde a gente tem aí um ribossomo 70S com subunidade 30S e 50S, que vai ser específico da ação desses antimicrobianos, já que os ribossomos humanos eles são 80S com subunidade 40S e 60S. Então, a gente tem uma especificidade maior desses fármacos. Aqui alguns exemplos de mecanismo de ação e a classe de fármacos que pertence a cada mecanismo de ação. Então, é importante saber onde age cada um desses fármacos. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho propriamente de cada uma dessas classes. A gente tem os beta-lactâmicos, que é uma das principais classes de antibióticos, principalmente no uso clínico da odontologia. Os beta-lactâmicos eles são compostos por 5 diferentes grupos de antibióticos, tendo o núcleo beta-lactâmico como uma característica comum e por isso eles têm esse nome. Dentre eles, então, a gente tem as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenems, os monobactâmicos e as carbacefemas. As penicilinas e cefalosporinas são mais utilizadas e os carbapenems, dentre eles, imipenem, meropenem, monobactâmicos e carbacefemas reservados para infecções mais graves, infecções nasocomiais, que são as infecções hospitalares. Esse anel beta-lactâmico, presente aí nessa classe de antibacterianos, que a gente pode visualizar no esquema, da molécula, esse anel, ele é alvo de algumas bactérias que desenvolveram enzimas chamadas beta-lactamases, capazes de destruir esse anel beta-lactâmico e acabar inibindo a atividade da droga. Por isso, essas drogas elas podem ser associadas a fármacos que são inibidores de beta-lactamases, ou seja, eles vão impedir que as bactérias clivem esse anel beta-lactâmico e inativem a droga. Dentre eles, a gente tem o ácido clavulânico, o sulbactam e o tazobactam. Vamos falar agora de cada um dos beta-lactâmicos. A gente tem as penicilinas. Então, as penicilinas elas podem ser divididas em 4 grupos principais. Penicilina G e congêneres, essas são as penicilinas naturais. Então, aqui a gente vai ver representado no próximo gráfico pela cor rosa. As penicilinas resistentes às beta-lactamases, ou seja, aquelas bactérias produtoras dessas enzimas beta-lactamases, são chamadas também de penicilinas estáveis, que no gráfico, na tabela, vão estar representadas pela cor azul. As penicilinas de espectro estendido, pela cor laranja, representada na próxima tabela, e as penicilinas de espectro estendido associadas aos inibidores de beta-lactamases, aí na tabela representadas pela cor verde. As penicilinas, o mecanismo de ação delas, então, é a inibição da síntese da parede celular bacteriana. Elas são bactericidas, metabolizadas no fígado e excretadas pelo rim. E em gestantes, elas representam um risco B, onde estudo com animais não demonstraram risco fetais. Então, elas têm opção aí para essa classe de pacientes. Aqui, como eu disse no slide anterior, aqui a gente vai ter, então, os principais agentes, as vias de administração e as doses usuais desses fármacos. Representados aqui em rosa, a penicilina G e seus congêneres, que são as penicilinas naturais. Então, a gente tem penicilina G cristalina, procaína e benzatina, que é benzetacil,
conhecido por muita gente. A penicilina V também. As penicilinas resistentes às beta-lactamases, a gente tem a oxacilina, a dicloxacilina e outras. Em relação às penicilinas de espectro estendido, a gente tem a ampicilina, a amoxicilina, que é muito utilizada por via oral, porque ela tem um espectro de ação muito bom para os patógenos orais, a carbanicilina e as penicilinas de espectro estendido associadas aos inibidores de beta-lactamase. A gente tem por via oral aí a amoxicilina, mais clavulanato de potássio, e por via parenteral a ampicilina com sulbactam. Em relação às cefalosporinas, elas podem ser divididas em 4 gerações. A primeira geração, a gente vai ter como representantes aí cefazolina, cefalexina, cefalotina. Segunda geração, cefaclor, a cefuroxima, cefuxetina. Terceira geração, ceftriaxona. E a quarta geração, cefepima, cefpiroma. O espectro de ação dessas drogas ele vai aumentando de acordo com a geração. Essas drogas elas eram amplamente utilizadas, porém as bactérias já começaram a apresentar resistência contra esses fármacos, o que é uma coisa muito ruim, já que elas eram uma opção aí às penicilinas e as bactérias resistentes às penicilinas. Elas também atuam inibindo a síntese da parede celular bacteriana e são bactericidas. Possuem risco de alergia cruzada à penicilina, então pacientes que relatam alergia à penicilina, essas drogas devem ser evitadas. Em gestantes também tem risco B. A dose, então aqui eu trouxe só alguns exemplos, a cefazolina, que é utilizada por via parenteral, intramuscular endovenosa, a gente tem de 500 mg a 1 grama, de 6 em 6 horas. A cefalexina por via oral, de 250 mg a 500 mg, também de 6 em 6 horas. E a ceftriaxona por via intramuscular ou endovenosa, de 1 a 2 gramas, uma vez ao dia. Os carbapenems, dentre eles a gente tem o impenem, meropenem, ertapenem, doripenem. Eles também atuam inibindo a síntese da parede celular bacteriana, como todos os beta-lactâmicos, são bactericidas, e eles têm um amplo espectro antibacteriano. Eles só estão disponíveis por administração parenteral e não são hidrolisados pelas beta-lactamases. Em gestantes, eles representam risco B e eles são reservados para aquelas infecções onde a gente tem micro-organismos mais agressivos, aquelas infecções mais graves, principalmente nosocomiais mesmo, né? Nível hospitalar. Os monobactâmicos, a gente tem o azetronan, ele inibe a síntese da parede celular bacteriana, é bactericida, e tem um espectro de ação limitado a espécies gram-positivas aeróbias, como Staphylococcus aureus. Por isso, eles podem ser combinados com outros fármacos, né, como a clindamicina, o metronidazol, vancomicina, para ampliar o espectro de ação em alguns casos. Também disponível por administração parenteral, e eles não são fármacos de escolha para nenhuma infecção. Assim como os carbapenêmicos, eles são utilizados quando a gente tem micro-organismos resistentes, porque os fármacos de escolha são aí as penicilinas no nosso caso. Em gestantes, eles representam risco B também. Agora, saindo dos beta-lactâmicos, entrando na família dos glicopeptídeos, a gente tem a vancomicina e a teicoplanina como exemplos. Elas também atuam aí inibindo a síntese da parede celular bacteriana e são bactericidas. Elas têm um espectro de ação limitado, como a gente viu naquele gráfico inicial, né? O espectro de ação da vancomicina, a espécie gram-positivas aeróbias e anaeróbias, disponíveis por administração parenteral e são fármacos utilizados em infecções graves causadas por gram-positivos, que é o espectro de ação que eles afetam. Então, também aí reservados para infecções mais graves, não são fármacos de escolha em nenhum caso inicial. Em gestantes, eles representam risco C. Lembrando que na bula de cada um desses medicamentos, a gente tem os micro-organismos específicos aos quais cada um deles agem com maior especificidade.
A vancomicina é por uso endovenoso, a gente tem na dose de 500 mg de 6 em 6 horas, e a teicoplanin, que também pode ser por via intramuscular, 400 mg uma vez ao dia. Saindo então dos glicopeptídeos e dos fármacos que agem na parede celular, agora a gente vai entrar nos fármacos que inibem a síntese proteica bacteriana, iniciando com os aminoglicosídeos, que tem como representantes a streptomicina, a neomicina e a gentamicina. Eles inibem a síntese proteica bacteriana, eles agem na unidade 30S ribossomal das bactérias. São bactericidas e atuam principalmente contra bastonetes gram-negativos. Também disponíveis por administração parenteral, são fármacos utilizados em infecções graves causadas e potencialmente fatais e podem estar associados, em alguns casos, aos beta-lactâmicos para ampliar o espectro de ação, já que eles são efetivos contra os gram-negativos. Em gestantes, eles representam risco D, ou seja, a gente tem evidência de risco em feto. Lembrando que desses fármacos, a gentamicina ela tem um potencial ototóxico, então, quando ela é administrada, a gente deve acompanhar aí a audição do paciente, alguns sinais e sintomas de ototoxicidade relacionada a essa droga. A tetraciclina, onde a gente tem a doxiciclina como a droga muito comum de ser utilizada, na dose de 100 mg por via oral de 12 em 12 horas. Ele também atua aí na unidade 30S ribossomal, inibindo a síntese proteica bacteriana. Ela é bacteriostática, tem um maior espectro de ação do que as penicilinas. Se administrada com leite ou algum derivado, isso pode prejudicar e diminuir a sua absorção. As tetraciclinas elas vão se depositar sob a forma de ortofosfato nos ossos e nos dentes durante o desenvolvimento. Pode provocar aí como resultado hipoplasia de esmalte ou um manchamento nos dentes. Por isso, elas são contraindicadas para crianças que têm essas estruturas em fase de desenvolvimento ou gestantes, onde em gestantes elas representam aí o risco D. Os macrolídeos também são amplamente utilizados, principalmente por via oral, onde a gente tem a eritromicina, a claritromicina e a azitromicina. A azitromicina ela é da família dos azalídeos, que é um análogo aí dos macrolídeos. Inibem a síntese proteica bacteriana, agindo na subunidade 50S ribossomal. São bacteriostáticos e possuem espectro de ação semelhante das penicilinas. Elas são umas drogas de escolha, às vezes, quando o paciente ele possui alergia à penicilina. A azitromicina ela possui uma meia-vida plasmática de 2 a 4 dias. Em estudos farmacológicos foram observadas concentrações elevadas dessa droga no interior de neutrófilos, que resultaram em concentrações elevadas nos tecidos infectados. Então, essa droga ela é capaz de atravessar barreiras e adentrar no interior das células inflamatórias e se concentrar ali diretamente no centro da infecção do tecido infectado, e por isso elas são recomendadas em alguns casos. Em gestantes, elas representam um risco B, onde os estudos com animais não demonstraram risco fetal. A icterícia colestática é um sinal de toxicidade hepática que pode manifestar durante o tratamento com a eritromicina, especialmente quando a gente utiliza ela na forma de estolato, não de estearato. Por isso que o estearato de eritromicina ele é mais recomendado. Tanto a eritromicina quanto a claritromicina são potentes inibidores irreversíveis de algumas enzimas do sistema microsomal hepático. Isso significa que a utilização dessas drogas, em conjunto com outros fármacos que utilizam do mesmo sistema metabólico, pode causar exacerbação do efeito desses últimos, porque vai aí inibir as enzimas que promovem a metabolização dessas outras drogas. Então, essas drogas vão ficar circulantes por maior período de tempo. Em relação às doses, a gente tem a eritromicina, por via endovenosa ou via oral, de 500 mg de 12 em 12 horas. A claritromicina disponível por via oral de 500 mg a 1 grama uma vez ao dia.
e a azitromicina EV ou via oral, 500 mg a 1 grama, uma vez ao dia. Isso também favorece aí uma adesão do paciente ao tratamento, visto que ele vai ter que tomar, aí, no caso da azitromicina, o medicamento apenas uma vez ao dia. E ele vai se manter nas concentrações plasmáticas por um longo período de tempo, como a gente viu anteriormente, que é uma propriedade da azitromicina. Em relação às lincosaminas, a gente tem como principal representante a clindamicina. Ela é empregada na dose de 600 mg por via intramuscular, endovenosa ou via oral, de 8 em 8 horas, sendo a dose máxima de 1.800 mg por dia. A clindamicina também é um fármaco aí de escolha para pacientes que têm alergia à penicilina. Ela vai atuar inibindo também a síntese proteica bacteriana através da unidade 50S ribossomal. É bacteriostática. Ela tem maior espectro de ação do que as penicilinas. Ela apresenta a propriedade de penetrar no interior dos macrófagos e leucócitos polimorfonucleares, como os neutrófilos, no caso da azitromicina, o que explica a alta concentração dessa droga encontrada aí nos casos de infecção. A gente tem a colite pseudomembranosa, que é um fator adverso que pode ser ocasionado pela clindamicina quando a gente tem um uso crônico dessa droga. Ela é provocada pelo Clostridium difficile, que é uma bactéria que é resistente à clindamicina e é naturalmente selecionada quando a gente tem o uso crônico da droga. Em gestantes, ela tem o risco B. Os estudos com animais não demonstraram risco fetal. Em relação às fluoroquinolonas, a gente tem também a divisão aí em gerações, sendo considerada quinolona pura sem o contingente flúor, né, na molécula, as de primeira geração. Após essas, todas são fluoroquinolonas. A gente tem a primeira geração, então, aí a sinonaxina, o ácido naridíxico. A segunda geração, a ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina. Terceira geração, maxifloxacina. Quarta geração, gemifloxacina, sinafloxacina e outros. Esses fármacos, então, eles vão atuar inibindo a enzima DNA girase, que é responsável pela inovelação do DNA, e aí impede a replicação do DNA bacteriano e por isso são consideradas bactericidas. São antimicrobianos de amplo espectro, atuam tanto quanto gram-negativas quanto gram-positivas e em gestantes representam risco C. Aqui a gente tem, então, baseado nas gerações, a especificidade de cada um. Então, a primeira geração é mais recomendada para infecções do trato urinário, as do grupo 2 já apresentam um espectro maior. Lembrando que essas drogas, essas famílias, elas devem ser utilizadas quando a gente tem, a partir do teste de cultura e antibiograma, uma resistência ou algum micro-organismo resistente, em que é recomendada a utilização dessas drogas. Em relação às doses, a gente tem o levofloxacino, por via endovenosa ou via oral, 500 mg uma vez ao dia, sendo a dose máxima de 750 mg por dia. O ciprofloxacino, por via endovenosa, ele tem dose de 100 a 400 mg de 12 em 12 horas, por via oral de 500 mg de 12 em 12 horas. E o moxifloxacino, tanto por via endovenosa quanto via oral, 400 mg uma vez ao dia. E, para finalizar, os nitrimidazólicos. Como representante principal, a gente tem o metronidazol, com a dose usual dele é de 250 mg por via oral de 12 em 12 horas, ou 500 mg via endovenosa de 8 em 8 horas. Ele também vai atuar inibindo a replicação do DNA bacteriano, é considerado bactericida, e é eficaz contra bacilos anaeróbios gram-negativos. Então, essa classe, o metronidazol, ele tem uma especificidade. Ele tem atividade também contra protozoários e fungos, e ele pode provocar o efeito disulfiram, que vai ser dito mais para frente na parte de interações medicamentosas. Em gestante, ele apresenta risco B, então ele é utilizado, às vezes, em associação
as penicilinas, onde a gente pode prescrever para o paciente amoxicilina e metronidazol em associação para ter um potencial maior de ação contra os micro-organismos anaeróbios gram-negativos. Para finalizar, então, essa parte de antimicrobianos, a gente vai falar um pouquinho sobre a endocardite infecciosa, que é uma doença grave causada quando micro-organismos eles invadem a corrente sanguínea e se instalam em áreas danificadas do revestimento interno do coração, ou seja, do endocárdio, e válvulas cardíacas defeituosas ou até mesmo em próteses instaladas. A gente tem algumas condições cardíacas que vão requerer a profilaxia antibiótica, segundo as recomendações da American Heart Association em 2007, ou seja, pacientes que possuem válvulas protéticas, que já têm histórico prévio de endocardite ou possuem cardiopatias congênitas, sejam elas variados tipos. Então, a gente tem cianóticas não corrigidas, incluindo shunts e condutos paliativos, ou durante os primeiros 6 meses de pós-operatório, no defeito cardíaco totalmente corrigido, ou uma cardiopatia congênita corrigida que tenha defeitos residuais. Também é recomendado para receptores de transplante cardíaco que desenvolveram valvulopatias posteriores ao transplante. Essas, então, são as 4 recomendações segundo a American Heart Association para profilaxia antibiótica. Em procedimentos odontológicos, a gente tem a profilaxia recomendada em todos os procedimentos que envolvam manipulação do tecido gengival ou da região periapical dos dentes, ou procedimentos que penetrem a mucosa oral, realização de biópsias ou remoção de suturas, colocação de bandas ortodônticas, lembrando que essa profilaxia é recomendada para aqueles pacientes que eu citei anteriormente, não para todos os pacientes, tá? E a gente tem procedimentos em que a profilaxia não é recomendada para essa classe de pacientes. Quando a gente for realizar uma anestesia infiltrativa em tecidos que não estejam infectados, ou um procedimento de radiografia, colocação de aparelhos e brackets ortodônticos, lembrando que as bandas requerem profilaxia, mas os brackets não. A esfoliação de dente descido ou um sangramento por trauma de lábios e mucosa oral não requerem a profilaxia nessa classe de pacientes. Para a realização da profilaxia, a gente tem a droga de escolha, a amoxicilina. Em adultos, a gente vai utilizar 2 gramas por via oral. Em crianças, 50 miligramas por quilo por via oral. Lembrando que a profilaxia realizada por via oral deve ser feita 1 hora antes do procedimento. Quando a via oral é contraindicada, a gente pode utilizar a ampicilina, também 2 gramas em adultos por via intramuscular ou endovenosa, ou em crianças a mesma dose também por via intramuscular ou endovenosa. Para os pacientes alérgicos às penicilinas, a gente tem algumas opções. Pode ser utilizada a clindamicina, 600 miligramas por via oral, ou ainda a classe dos macrolídeos, como a azitromicina ou claritromicina, para adultos 500 miligramas por via oral e em crianças 15 miligramas por quilo via oral. Ou ainda a cefalexina, 2 gramas por via oral e crianças 50 miligramas por quilo por via oral, assim como as penicilinas. Para os alérgicos à penicilina com a via oral contraindicada, a gente vai ter a clindamicina da mesma forma, por via endovenosa, ou a cefazolina, por via endovenosa, né? Em adultos vai ser 1 grama, em crianças 25 miligramas por quilo. Lembrando que a profilaxia antibiótica, se for por via parenteral, deve ser administrada 30 minutos antes do procedimento, e se for por via oral, 1 hora antes do procedimento. Concluímos então essa parte de antimicrobianos e vamos finalizar a aula falando um pouquinho sobre interações medicamentosas. Eu selecionei aqui algumas interações relacionadas aos fármacos que foram abordados na aula. Em relação ao paracetamol,
O paracetamol, então, ele tem potencial hepatotóxico, como eu já disse, e a gente deve evitar o seu uso em pacientes etilistas crônicos ou em associação com outros fármacos hepatotóxicos, como o estolato de eritromicina ou a nimesulida. O paracetamol em associação com varfarina, em pacientes que fazem uso de varfarina, ele vai aumentar o efeito anticoagulante da varfarina, porque ele vai interferir naquele sistema enzimático do citocromo P450 que vai metabolizar a varfarina. Então, provoca o aumento da concentração plasmática da varfarina no sangue, já que ela não está sendo metabolizada pelo fígado. Em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão reagir com diversas drogas. Em relação aos anticoagulantes, como a varfarina, eles vão competir pela ligação às proteínas plasmáticas e os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm uma grande afinidade pelas proteínas plasmáticas. Então, muitas vezes, eles vão conseguir se ligar a essas proteínas e deslocar as outras drogas, potencializando o efeito delas por elas ficarem em maior quantidade na forma livre na corrente sanguínea. No caso dos anticoagulantes, vai ter o risco aumentado de hemorragia. No caso dos hipoglicemiantes orais, a mesma coisa. Então, a gente pode ter um risco aumentado de episódios de hipoglicemia. Em relação aos antihipertensivos, principalmente os da classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, como o captopril, os diuréticos, como a hidroclorotiazida, os beta-bloqueadores, o mecanismo de ação antihipertensivo desses fármacos, ele depende em partes da síntese das prostaglandinas renais, que são as prostaciclinas, que vão modular a vasodilatação, a filtração glomerular, a secreção tubular de sódio e água e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é quem regula aí a pressão arterial. E ao reduzirem a produção das prostaciclinas, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem interferir negativamente nessa homeostasia desse sistema regulador e provocar o aumento da pressão arterial sanguínea. Por isso, eles podem reagir aí com pacientes hipertensos que fazem uso desses fármacos. Bom, para finalizar, algumas das interações medicamentosas com os antimicrobianos, a gente costuma dizer para o paciente que quando ele está fazendo uso de algum antibiótico, se ele fizer uso concomitante de álcool, o álcool corta o efeito do antibiótico, isso tem uma explicação, porque o etanol ele vai estimular diretamente a membrana do aparelho digestório e vai promover uma maior produção do ácido clorídrico. Em meio ácido, a gente sabe que a gente encontra a droga na sua forma polarizada, sendo que a função efetiva da droga ela é realizada pela porção não polarizada da droga. E se a gente tem um menor número de droga na forma não polarizada, a gente vai ter um menor efeito. E além disso, ele também vai aumentar os movimentos peristálticos do estômago, do intestino, e provocar, além de diarreia e vômito, a passagem mais rápida e uma menor absorção desses fármacos pelo estômago e duodeno. Além disso, o etanol ele também é capaz de induzir o citocromo P450 lá no fígado. Diferentemente de algumas drogas que inibiam esse sistema enzimático, o etanol ele é capaz de induzir, e isso vai promover uma metabolização mais acelerada dessas drogas e uma menor efetividade na corrente sanguínea. Além disso, os antimicrobianos também podem gerar o efeito disulfiram, que eu citei quando eu falei um pouquinho sobre o metronidazol. Esse efeito ele ocorre por conta do metabolismo do etanol no organismo. Então, o etanol ele é metabolizado por uma enzima chamada álcool desidrogenase, que vai transformar o etanol em acetaldeído. E, posteriormente, esse acetaldeído ele vai ser transformado através da enzima acetaldeído desidrogenase em acetato e aí sim eliminado. Porém, a gente tem alguns fármacos, principalmente os antimicrobianos que contêm um nitrogênio na composição, que vão impedir a conversão do acetaldeído em acetato, porque eles inibem essa enzima acetaldeído desidrogenase.
E aí, o acúmulo desse acetaldeído vai provocar sensações desagradáveis, que são descritas como o efeito de Sulfiram, que é uma sensação iminente de morte, caracterizada por palpitações, queda de pressão arterial, dor no peito, dificuldade respiratória, vermelhidão na face e no pescoço, náusea, vômito, transpiração excessiva. Mas os efeitos, eles parecem piores do que realmente são. Além do metronidazol, que é associado a esse efeito, em alguns casos a gente também pode ter esse efeito com o uso de ampicilina e algumas cefalosporinas. Os antimicrobianos, eles também são relatados na literatura que tem interação medicamentosa com os contraceptivos orais, apontando que esses fármacos eles podem reduzir os níveis sanguíneos ou a eficácia dos contraceptivos orais, podendo resultar aí em uma gravidez indesejada ou inesperada. Não é bem descrito na literatura o método pelo qual esses fármacos interagem entre si, porém, existem algumas especulações. Então, eles acreditam que o antimicrobiano possa induzir essas enzimas microsomiais hepáticas, como aí o sistema enzimático do citocromo P450, que vai acelerar o metabolismo dos contraceptivos orais, diminuindo sua eficácia, ou ainda aumentar a excreção dos contraceptivos orais, dentre outros mecanismos que podem estar aí associados. Bom, eu agradeço a atenção, essas são referências utilizadas na aula. Muito obrigada e até a próxima.